Eu estive aqui na semana que passou e conversei um pouquinho com o Valdemar e com a Cleri. Então estou entendendo um pouquinho o momento que vocês como setor estão passando. Não é mole não. E só para não deixar vocês chateados, eu também estou passando um problema, a minha área também está assim. Na verdade, é ruim quando a gente cresce bastante e depois tu tem que reduzir um pouco o trem, né? É difícil para todo mundo, mas o mundo, ele tem, a vida da gente, ela tem altos e baixos. Sim ou não? Mais baixo. Mas tem que manter, deveria ser um pouco mais alto do que baixo. Tentar, né? Mais alto do que baixo. Mas é verdade, dependendo de como a gente olha, tem muitos baixos. Mas se vocês observarem, o universo é assim, todo o universo é assim. Tem o dia e a noite, não tem? A natureza tem 4 estações também. Não tem? E tem uns invernos meio sem vergonha. E às vezes o inverno demora um monte, não passa. Esse ano tá assim, não tá? Não para mais de esfriar, de chover. Mas na vida da gente, também quando a gente é criança tem alguns desafios, depois na adolescência tem outros, depois vem a vida adulta. Eu tava vendo, pensando lá onde eu moro, no edifício lá, um monte de gente separada e sozinha, né? Deve ter uns invernos rigorosos aí. Mas depois do inverno vem a primavera. E na primavera as coisas brotam. Para algumas pessoas o inverno ele é mais prolongado, ele é mais duro. Mas passa. Se é uma coisa na vida que é verdade, é que passa. E aí o melhor que dá para fazer é cuidar um pouquinho a cabeça. Melhor que dá para fazer. É cuidar um pouco a cabeça da gente. Então tudo na vida é feito de padrões. Se vocês observar um pouco, as coisas se repetem. Uma vez eu fui no banco, Valdemar, e eu estava no cheque especial. E o guri do banco falou para mim: tu vai ficar a vida inteira no cheque especial. Mas deu uma depressão aquele dia. É ruim ouvir isso. Aí ao mesmo tempo me deu uma raiva desgraçada. Eu disse: nunca mais vou ficar nessa desgraça. E realmente passou e eu consegui ficar um período felizão. E quando eu vi, caiu de novo. Então a vida vai ter essas oscilações, né? Infelizmente o caminho não é um caminho, a gente espera às vezes que o caminho seja sempre reto, mas não é sempre reto. A saúde, tudo na vida tem ciclos e padrões. Então, por que eu estou começando falando desse jeito? Muito dos problemas é a realidade que a gente não tem muito o que fazer. Certo? 10% das coisas a gente não tem força para mudar. Mas 90% depende para como a gente olha para as coisas. E aí eu queria dizer para vocês que na história do universo, as vitórias na vida, Valdemar, vieram nos momentos de crise. Todas elas, sem exceção. Ninguém aparece quando está tudo bem. A gente aparece quando a coisa está difícil. E eu acho que quem é mais experiente, né? Porque eu fico imaginando uma estrutura dessa aqui. Eu estava ali fora, né? Conversando com vocês a semana passada. Quando você tem uma estrutura, aí o tomo é maior, a dificuldade é maior para gerenciar, os problemas são maiores também. Né? Então, às vezes é no momento de dificuldade que a gente tem que levantar a cabeça. De verdade, gente. Até porque se está muito feio o inverno e você baixa a cabeça, lascou. Aí o frio é desgraçado, né? Então tem que tentar se proteger, tentar se aquecer um pouco, né? E especialmente na minha percepção é se unir um pouco. Entender, né?
é que nem o casamento, né, gente? O casamento, quando a gente conhece a pessoa, assim, brilha o zoinho, né? Não é? Dá um... E aí depois vai ter momento de dificuldade, né? E se você vive muito junto, às vezes é bem complicado. E a vida é a mesma coisa, certo? Mas para a gente conseguir, gente, viver bem, eu vejo que vocês estão bem cansados, né? Então eu queria dizer para vocês que a gente tem que tentar encontrar caminhos, né? Tem que tentar olhar numa perspectiva otimista para as coisas. E como é que a gente faz para olhar numa perspectiva otimista? É agradecendo. Não tem outro jeito. Quer dizer, eu estou triste, eu estou para baixo, não estou vivo. Tem alguma coisa para fazer? Eu estava vendo o Tony Robbins, um americano importante, e ele dizia o seguinte, então ele estava falando desses padrões. Então veio a pandemia recentemente, né? Agora veio o tarifaço, vai ter coisas assim a vida toda. Vai continuar isso aí. Mas também vai passar. Eu me lembro em 2013, eu estava lá no Amazonas, demitiram 900 pessoas de uma indústria, seguraram 300 e me chamaram lá para bater um papo com as 300 que ficaram. Aí chegou o menino do SBT e disse assim, fez a pergunta assim, vai passar essa crise? Eu vou dizer o quê? Eu falei, vai. Uma hora vai passar. Uma hora vai passar. Tem que passar. Tá certo? Porque senão se a gente desmotivar, se a gente se botar para baixo, é o fim. Isso é provado pela ciência. Tá certo? Então o melhor que dá para fazer é tentar olhar as coisas com um pouco de verdade, um pouco de realidade e fazer o que está no nosso alcance. E aí depende muito de cada um. E eu vou falar para vocês também, eu tenho certeza que vai passar. Seja qual for o problema, ele vai passar. Não vai ter, né? Depois do frio, depois do gelo, vem a primavera. E aí as coisas florescem e tem momentos da vida de verão também. Seja na vida pessoal, seja no casamento, né? Seja na família, seja no trabalho e assim por diante. Perfeito? Então quem viver bem na crise vai conseguir depois rebolar para frente. Tá certo? A CIPART é uma semana que se fala de segurança do trabalho. É esse o propósito e segurança no trabalho também é a nossa cabeça. Então uma coisa que a gente tem que cuidar quando se trata da cabeça é não deixar o ambiente externo interferir dentro. Não é tão simples assim. Não é tão simples. Porque o que acontece na política, o que acontece no mercado acaba interferindo a gente. O que acontece na família acaba interferindo na gente. Mas a gente tem que saber separar as coisas. Saber fazer uma leitura e não trazer tudo para dentro aquilo que acontece fora, porque senão a gente não vive. E às vezes a gente é meio raso, quer dizer, eu escuto qualquer coisa e eu pego isso como verdade. Como por exemplo, vocês estão me ouvindo agora. Nem tudo o que eu falo é a minha leitura através da minha jornada de vida, não necessariamente é o que as outras pessoas vivem. Tá certo? Então a gente tem que ouvir as coisas, analisar, dar perspectiva, colocar as coisas no devido lugar e conviver com o ambiente como ele é. Então eu queria dizer para vocês, honra e respeita o teu pai e tua mãe, certo? Honra e respeita a tua história, honra e respeita os teus colegas e honra e respeita o momento que você está vivendo também. Perfeito? Às vezes tem momentos de inverno que a gente vai sofrer e faz parte. As pessoas aceitam que dói menos, né? Ou muda o que dá, pelo menos dentro da alma, né? Pelo menos o que é possível. Às vezes o mundo aqui fora, se eu mudar as cadeiras aqui, não muda muito. Mas a forma como eu olho para a coisa é o que dá para fazer. É o que eu consigo mexer um pouquinho. É o nosso emocional, é o nosso psicológico, é o nosso sentimento.
Isso aí dá para ajustar um pouquinho. Perfeito? A segunda coisa que eu queria falar para vocês é a questão do comportamento, da nossa atitude. Bom, o ambiente, a situação atual é essa. Como é que eu vou me comportar nesse contexto? Se eu ficar preso só nas coisas ruins, eu vou reagir ao que acontece. Então alguém vai pagar por isso, né? Ou as pessoas que eu vivo, ou eu vou me perder, vou buscar outros caminhos e vou reagir negativamente ao que acontece. Ou eu vou refletir e vou escolher, bom, e é isso o que dá para fazer nesse cenário. E vou escolher conscientemente como me comportar. E a gente se perde às vezes um pouquinho no comportamento, de verdade. Quem é que gasta um pouquinho mais do que devia? Quem é que perde um pouquinho de tempo em coisa que não agrega nada? Ou que tem algum vício mesmo, a gente se atrapalha às vezes, né? Quer dizer, eu vejo só o lado ruim das coisas e me deixo contaminar por isso e pronto. Perfeito? E você sabe por que eu estou aqui, na verdade? Porque eu aprendi a olhar as coisas boas mesmo sofrendo às vezes. Como eu falei para vocês, eu vivo momentos também, Valdemar, difícil. Embora algumas pessoas dizem assim, no momento que todo mundo vai mal, é bom porque as pessoas vão te chamar. Quer dizer, pô, tá feio, não vamos chamar o rapaz aqui, né? Então as pessoas me veem como se eu visse tudo da perspectiva positiva. E aí daqui a pouco eu começo a acreditar que eu vejo mesmo, né? As coisas boas. Então a gente vai dizer assim, nem tudo está perdido. A gente tem que escolher conscientemente como se posicionar nas coisas que acontecem. Certo? Que opções eu tenho, eu vou fazer o melhor que dá nas condições que eu tenho. Mas calmo, consciente, né? Atento ao que tem que fazer. O terceiro aspecto que eu queria dizer para vocês é a questão de se desenvolver, de ter conhecimento, de entender as coisas. E no mundo, hoje eu vejo que a gente precisa ter muita paciência. Tem que desenvolver, treinar isso. Tem que saber se comunicar também. E, né? Não tem? Tem que ser organizado. Tem que ser organizado hoje em dia ou não? Uhum. Tem que ter paciência? Tem que trocar uma ideia um pouco com as pessoas? Entender onde as pessoas estão? Como é que está? Né? O que está acontecendo? Sim ou não? Então tem que se desenvolver um pouco, não deixar as coisas passar sem aprender. Tá inverno, tá duro, tá difícil. O que eu vou aprender com isso? Eu vejo que quando está indo tudo muito bem, eu falo por mim, quando a gente está com dinheiro, quando a gente está com excesso de trabalho, quando a gente está... Todo mundo te quer bem, é fácil a vida, né? Maravilha. A gente nem vê onde gasta, a gente não pensa muito no que come, né? Quando vê tá gordos, não é? Agora, quando a coisa está mais complicada, aí você cresce muito, aí te obriga a pensar. E a gente às vezes não pensa muito, né? Não procura entender as coisas, não procura fazer a ligação, né? Claro que seria maravilhoso sempre o verão, a cervejinha, a praia, seria maravilhoso, dinheiro no bolso, né? Eu vou contar um sonho que eu acho que seria a vida ideal, é trabalhar na praia com o telefone e a cervejinha, né? Mas esse às vezes é um sonho, não é a realidade. Então a realidade às vezes ela exige que tu te desenvolva, que tu aprenda. Outra coisa, no mundo de hoje não tem que fazer 3, 4 coisas. Eu vejo as mulheres, né? Eu vejo a minha, dona de casa, ela trabalha meio-dia fora e ainda faz umas coisas em casa para se virar. Então o mundo ele exige um pouquinho mais da gente hoje, né? Então tem que se preparar, tem que, né, buscar. A quarta coisa que eu queria falar para vocês é sobre a nossa cabeça. Tudo começa no ambiente que a gente vive, depois vai para o comportamento, depois vai para o que a gente aprende, mas o mais importante de tudo é o que a gente pensa. De verdade. Então, se você olhar para mim e pensar assim, esse cara é boca aberta, se você está aí me olhando e pensa, cara, para ti você é boca aberta, entendeu? É verdade.
Mas se você olha para mim e diz assim, caraca, né? Acho que de repente essa hora aí eu vou no mínimo pensar, entendeu? Muda a forma como a gente olha, muda as coisas. E aí na cabeça, deixa eu perguntar para vocês, vem primeiro o que é bom e o que é ruim, na cabeça da gente. Hã? Vem sempre o que é ruim. E aí a notícia é o seguinte, pode piorar, né? Pode piorar, depende como tu enxerga. Mas também pode melhorar. Pode melhorar ou não? E às vezes precisa passar pelo pior para melhorar. Mas a cabeça da gente sempre vai ver as coisas, Valdemar, do lado negativo primeiro. Qualquer coisa que acontece, que desgraça. Infelizmente, né? A cabeça aí, uns 60 mil pensamentos por dia, que a cabeça não para, as cabeçonas, né? 80% desses pensamentos são negativos. Aí o que acontece? Distração, nervosismo, falta de autoconfiança, perfeccionismo, e aí a vida fica, dependendo de como a gente acredita, fica uma desgraça. E aí o que fazer para cuidar isso aí? Tem que aprender a se acalmar e vigiar os pensamentos. Aí eles falam assim, tu tem que ir lá e falar de motivação para o povo, né? Sabe o que motiva as pessoas? Querem saber ou não? Você sabe o que motiva? Sim ou não? Não é eu que falei isso aí. Um cara bem importante. Diz assim, o que motiva as pessoas é dinheiro primeiro. Depois é um trabalho interessante. Trabalhando a gente possa crescer. E terceiro é colegas agradáveis. É isso aí que motiva. Pode pensar, né? Se tiver grana, se tu desenvolver o que tu é bom e tu tiver uma equipe boa, é bom de trabalhar. Não tiver muita confusão. Sim ou não? Com certeza. Sabe o que mais incomoda no ambiente de trabalho? A pior coisa que tem é conflito com gente. Pior. Sim ou não? E sabe de onde vem esses conflitos com gente? De olhar as coisas com a cabeça negativa. É sempre o problema é o outro, o problema é o governo, o problema é o... sei lá, a gente acha um jeito de culpar alguém por alguma coisa. Então, o que motiva é isso, mas isso está muito na cabeça da gente. Perfeito? Se a gente for ser honesto, eu vejo que vocês estão quietos aqui, né? Às vezes até de cabeça baixa. É sempre assim ou é só nos momentos de crise? Não, às vezes a gente fica mesmo nos momentos bons, meio cabisbaixo. E aí a cabeça é dentro, é o que a gente pensa das coisas. Tem coisa que não depende de nós, tem coisa que depende de nós. Mas eu queria hoje provocar vocês só para a gente ver um pouco as coisas como elas são e não piorar o que acontece. Certo? Não aumentar os problemas, não deixar a coisa pior do que está. Olhar as coisas como elas são mesmo, né? E procurar acreditar, fazer as coisas para melhorar o que dá. Quer melhorar a vida? Vigia a cabeça. De verdade. Certo? O que a gente pensa parece que atrai. Por exemplo, se eu estou uma pessoa leve, der um sorriso para você, você vai sorrir para mim. Certo? Mas se eu achar que a vida está uma desgraceira, eu vou deixar tudo vocês chateados. Num minuto. E a gente não se dá conta do poder que a gente tem. E aí, pior do que a gente pensar ruim é que a boca fala o que a gente pensa. Aí é pior ainda. Né? Aí o cara diz, nossa, tu viu lá que mataram a pessoa? Eu disse, pois é. E estava grávida a mulher, né? É só pior. Então, tem que cuidar para não aumentar.
as nossas dores, porque a cabeça é danada. A quinta coisa que eu queria falar para vocês é que a gente tem que entender quem a gente é e as nossas verdades. O que a gente é bom, o que a gente gosta, onde a gente contribui mais, o que a gente acredita, e viver uma vida um pouco mais leve, mais espontânea. Às vezes a gente vive uma vida querendo provar para os outros que está certo, que isso é bonito, que a gente esquece de ser quem a gente é. E aí não tem felicidade. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, se você não for espontâneo, se você não se conhece, não se aceita, né? Não está num lugar que te deixa feliz ou que tu possa ajudar, aí a coisa fica complicada. Então a gente tem que ser espontâneo, tem que ser alegre, tem que se assumir, né? No caso, tem coisa que eu sou bom, tem coisa que me incomoda, mas está tudo bem, né? E viver, falar o que a gente pensa e falar a verdade, sempre. Não tem alegria, não tem felicidade longe da verdade. Perfeito? Sexta coisa, já está terminando, não vou desgonfar vocês muito, né? A sexta coisa que eu queria falar para vocês é que a gente tem que fazer parte dos grupos onde a gente está. De verdade. Tipo assim, vou dar uns exemplos. Tem gente que tem o sobrenome da família, mas não convive muito com a família. Só tem o sobrenome, mas não é irmão, não é filho, né? Entenderam? Tem gente que fala que é católico, mas não vai na igreja, né? Não se envolve com as coisas. Tem gente que é casada, mas vive como se fosse divorciado ou solteiro. Você está me entendendo? Então, quer dizer, tem gente que mora em Nova Prata, mas fala mal de Nova Prata. Mas como, né? Então, quer dizer, a gente não participa das coisas, não se envolve, né, do país, do bairro, da cidade, da empresa, da família, da religião. É estar presente onde a gente está. E o pior de tudo é quando a gente não participa da própria vida. Né? Não faz parte, não está ali, não está presente. Eu aprendi uma coisa, que se tu tem uma dor, tu tem que aprender com a dor mesmo. Né? Se tu tem uma doença, tu não aceitar, tu está lascado. Sabiam isso ou não? Quanto antes tu aceitar as coisas como elas são, é melhor. E participar das coisas. Estou com dor no calcanhar, tentei caminhar ontem, não consegui. Estou com uma dor no calcanhar, não sei, acho que eu fui fazer uns alongamentos para melhorar a coluna aqui, porque a gente fica estressado, né? Não dá peso nos ombros, aqui assim. Aí fui tentar caminhar, começou a doer o calcanhar, voltei para casa. Como é que eu vou caminhar com dor no calcanhar? Não dá, né? Eu queria que não tivesse, mas tá ali, né? Fazer o quê? Aí a mulher passou uma pomodinha, fiquei olhando sério, não é ruim. E por último, gente, sim, vou fazer o quê? E por último, eu quero falar de Deus para vocês, de verdade. Deve ter alguém que é maior do que nós, porque a gente não sabe tudo, a gente não enxerga tudo, não é verdade? E uma coisa que eu aprendi, que a gente estuda, né? A gente tem que estudar para fazer o que a gente faz. Uma coisa que eu aprendi, quando a gente não sabe o que fazer, a gente reza para Jesus fala, né? Mas isso não é só no trabalho. Quando você não sabe o que você vai fazer o quê? Tem que confiar, né? Que tem algo maior, tem que confiar na natureza, tem que confiar nas pessoas, tem que convidar. A gente confia nas pessoas ou não? Fale a real aí. Confia desconfiando. Confia nas pessoas ou não? Pouco. Pouco? Mas não dá. Não dá? Jesus, vamos se pendurar ali no negócio. Como que não confia nas pessoas? Vocês viram quem vocês sabem quem é que está fornecendo energia aqui para nós? Você não está confiando no cara? Quem é que forneceu a cadeira aqui para as cadeiras? Você está confiando no cara, entendeu? A gente é obrigado a confiar, queridos, né? Vocês não andam com o carro aí, você não confia no mecânico, você vai a pé. Sim ou não? Vocês preparam a comida de vocês ou vocês confiam em alguém que prepara? A água. Estão controlando a água, cada um a sua, vocês têm que confiar, né? Gente, não tem como, nós precisamos uns dos outros. Aceita que dói menos. Você é obrigado a confiar.
Quem é que vem de ônibus para o trabalho? E vocês vêm dirigindo ônibus ou tem que confiar no cara? No motorista, no mecânico? Vai saber que peça, que desgraça, você vai ter que confiar. Então, o universo ele é bem maior do que o umbigo da gente. É ou não é, Zé Valdemar? Tem que confiar. A vida é curtinha pra cacete. Ó. Se você não tiver nenhum imprevisto, não cair uma tora em você, ou não der uma doença, a gente vive aí 70 e poucos anos, 80, os que trabalham menos, não, ou que trabalham mais, não sei. Mas a gente vive aí 80 anos, então a mensagem que eu queria dizer para vocês é fazer o melhor que dá nas condições que a gente tem. De verdade, a gente não tem poder sobre tudo, mas tem algumas coisas que a gente tem poder. É viver onde a gente está com as condições que a gente tem, né? E se envolver com o que dá, certo? Outra coisa é ser quem a gente é. Não adianta querer mostrar que é perfeito, mostrar que está tudo bem, tem que assumir. Que eu sei, não sei, mas tem que viver, tentar viver sossegado. Outra coisa, gente, cuida a cabeça, beleza? Porque a gente se deixa enrolar num minutinho a gente se deixa levar, aí escuta qualquer coisa, já passa para todo mundo. Já viram isso ou não? Já viram ou não? Vocês não têm folha e caderno, né? Mas só imagina comigo, se eu pedisse para vocês fazer um círculo, como é que faz? Sabe fazer um círculo no papel? Diz que é burro, né? Lógico. Se eu pedisse para fazer um círculo, sabe fazer um círculo com a caneta e papel? Sim ou não? E eu pedisse para colocar um ponto dentro, onde é que vocês iam colocar o ponto? Todos no meio. A gente se deixa enganar rapidinho. Então tem que cuidar um pouco, sabe? Tem que ser mais consciente, tem que estar mais presente, não ser tão negativo. De novo, vigia a cabeça. Nós vivemos um mundo cheio de rede social, cheio de informação, cheio de prazer fácil, aí a gente se atrapalha. Facinho. Cuida o que tu bota na cabeça. Certo? Alguns estudiosos estão dizendo, enquanto um pobre vê um programa de TV, um rico lê um livro. Eu não estou falando que é para ler livro, eu estou falando que é para botar coisa boa na cachola. Você está entendendo? Não ficar desperdiçando tempo com bobagem. Certo? Se aprender, gente, a gente aprende com quem é experiente. Procure aprender com gente que é um pouco melhor que você. Sabe? Cuida para não ficar com gente que é pior que você já vai desaprender. Então procurar estar nos lugares assim onde tem umas pessoas, ou tentar procurar alguns lugares que tem algumas pessoas que te falem algumas coisas boas. Amém? Tá certo? Mas assim, não adianta nada se a gente mantém sempre o mesmo comportamento. Por que eu falei todas essas coisas para vocês? Porque o nosso comportamento, a gente é ótimo em repetir coisas que a gente aprendeu igual a vida toda. Por isso que eu falei de pensar, por isso que eu falei de ser quem a gente é, se envolver onde a gente está, certo? Porque a gente vai repetindo sempre as coisas do mesmo jeito e tem que evitar isso. Então tem gente que faz sempre as coisas do mesmo jeito. Acorda, come todo dia as mesmas coisas, toma banho ou não toma banho, sempre do mesmo jeito, né? Vai sempre pela mesma estrada, come sempre, almoça do mesmo jeito, bota as roupas sempre do mesmo jeito. Perfeito? Eu não tenho nada contra isso, eu só quero convidar vocês para refletir, porque a vida que a gente tem muito a ver com as nossas atitudes. Então, quanto antes a gente assumir a responsabilidade, né? As pessoas, vocês sabem o que vocês querem, de verdade? O que eu quero, o que vocês querem? Vocês sabem ou não? Quando vocês olham para mim, sabe qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Vocês sabem ou não? Qualquer pessoa, não só comigo. Você encontra uma pessoa, você olha para ela, o cérebro humano é assim, eu olho para a pessoa, eu penso, o que eu vou ganhar com esse cara? Primeiro eu vou pensar, gente boa ou gente ruim? Né? Será que dá para confiar ou não? Mas daí eu vi que vocês confiam pouco, já me assustei, né? A primeira coisa é uma pessoa boa ou não? É inconsciente, a gente não pensa nisso. E a segunda coisa, a pessoa vai me ajudar ou não? Né? Se não, tanto faz. Vocês estão entendendo? Então a gente tem que aprender um pouco, né? E entender que a vida nossa é a gente que constrói. Na boa e na ruim. Certo?
E qualquer lugar que você esteja, qualquer lugar e qualquer situação, qualquer estação vai ter problema e vai ter coisa boa. Espero que vocês vivam um pouquinho com as coisas boas, de verdade, mesmo com todos os problemas, né? Espero que melhore também, quando eu não sei, mas eu espero que melhore. Vocês sabem que não depende às vezes da vontade, de uma vontade e outra vontade, é uma série de coisas que acontecem que prejudicam o cenário. Então não adianta também a gente ficar culpando uma coisa, porque de repente vem outra coisa que não tem nada a ver e a gente não pode se enganar, né? A gente tem que estar com a cabeça no mundo que a gente está e fazer o melhor que dá. E se a gente pudesse ajudar, às vezes o dinheiro, ele depende de uma série de coisas, que o que motiva a gente é dinheiro. Ou se vocês não motivam, eu estou precisando. Eu espero vender uns treinamentos para vocês. Mas, né, se o dinheiro não motiva, pelo menos criar um ambiente o mais interessante possível para as pessoas se desenvolverem e para a gente se dar bem também, né? Eu fiquei sabendo, o Valdemar me falou que vocês aqui é um grupo muito bom, que é umas pessoas que ele pretende manter a estrutura e seguir, né, dentro do possível, né, Valdemar? E que precisa de cada um, entendeu? Então que a gente faça o que pode dentro do alcance de cada um para tentar viver bem e para tentar se crescer, se desenvolver, se melhorar, enfim. Certo? E espero que vocês rezem um pouquinho, então. Gente, tem que agradecer, né? Porque senão a gente vive tóxico, né? Vive de culpa, ou culpando outras pessoas, ou com raiva, ou triste, e aí a vida fica muito pesada, certo? Então desejo aí que venha boas novas rápido, né? Que mude o cenário um pouquinho, ou que pelo menos vocês tenham força para enfrentar esses dias difíceis que tem aí, né? Espero que vocês entendam também que a gente tem que colaborar uns com os outros, confiar um pouquinho e ter esperança, porque senão a vida fica muito dolorosa. Perfeito? Vamos conversar mais? Vamos se ajudar mais um pouquinho? Entender um outro? Tem que dar uma mão para as pessoas ou não? Tem que dar uma mão às vezes ou não? E como é que a gente é? A gente conversa com as pessoas para trocar, para ajudar? A gente conversa ou a gente sempre faz as mesmas coisas? Aqui de dupla, rapidinho, aqui ó. Aqui, e vocês três lá. Faz aqui com o Valdemar. Faz aqui um exercíciozinho aqui. Vem pra cá você. Senta aqui com ele aqui. Vem aqui, maninho, senta aqui. Ou aqui, ó. Aqui. Faz de dupla aí um exercíciozinho. Posso pedir um exercício? Vem aqui, Valdemar. Senta aqui. Não, é um exercício bem simples. É assim, ó, um dá a mão fechada e o outro tenta abrir, rapidinho. Um segura a mão fechada e o outro tenta abrir. E outro tenta abrir. Não, tudo errado. Ó, quem tinha que abrir a mão do outro, por que não pediu? Por que não pediu? Me ajuda aí. E quem está com a mão fechada, por que ser tão duro? Facilita um pouco, né? Nenhum dos dois Tá feio. Tá feio, né? Gente, Tá feio. Tá feio. Tem que viver um pouco mais leve, certo? Vai. Certinho? Vão para casa melhor? Dá para agradecer, dar um sorriso, viver mais espontâneo? Diz assim, com dinheiro ou sem dinheiro, é bonito de ver um sorrisinho, você está entendendo? Com medo, né? Mesmo com medo. Tenta viver mais sossegado um pouco, né? Não precisa ser tão duro, a vida não é tão desgraçada assim, né? Tá bom? Espero que vocês se ajudem bastante, tenham bastante fé e esperança, e eu espero que o verão também chegue lá, certo? Espero que vocês possam aproveitar. Só na brincadeira, mas daqui a pouco já é janeiro, né? Janeiro, fevereiro. Os dias é janeiro. Aproveitar, pagar as continhas, segurar uma reserva, né? Para ir na piscina, tomar uma gelada. E se não tem, rouba de alguém. Né? Toma junto com o colega. Exatamente. Valdemar, acho que era isso, né? Um recadinho rápido para vocês.
muito obrigado aí por me chamar, né? E que a gente possa estar unido aí para superar o que precisa superar. Obrigado a você pela participação, pela Sensacional. muito obrigado. Obrigado a turma também. Obrigada. Viu? Você ficar muito bravo, muito para baixo, fica doente primeiro. Aí